Queria que você fizesse a análise da partida na sua ótica, como é que você conseguiu enxergar esse jogo, né? Um empate que acabou dando um ponto para cada equipe, né? A situação da tabela permanece inalterada, pelo menos por enquanto. Como é que o senhor avalia o jogo e o volume também da equipe do ABC, né? Teve algumas grandes chances criadas. O América, talvez com a posse, tenha terminado um pouco maior esse número. Mas queria ouvir a sua análise, professor. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a sua explanação foi muito bem feita. O América, de fato, teve um pouco mais de posse, até pela característica, né? E do adversário, a característica dos jogadores, a proposta do próprio treinador. Então eles tiveram, de fato, eles ficaram mais com a bola. Mas nós tivemos algumas chances bem claras, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. A última chance do jogo foi nossa ali com o Alisson. E eu fiquei satisfeito assim, com o rendimento geral da equipe. Conseguimos encaixar algumas transições bem interessantes. O início do jogo, o América começou melhor. Depois a gente equilibrou. O jogo ficou bem controlado. Ali a gente teve em 3 ou 4 escanteios seguidos algumas chances bem claras de abrir. No final do primeiro tempo, o jogo passou a ser lá e cá. O América criou também uma chance interessante em uma situação que a gente errou uma bola por dentro e deu uma transição. Segundo tempo, o jogo ficou meio de trocação, né? A gente atacava, o América atacava a gente. Em um determinado momento, o América controlou um pouco mais o jogo e a gente continuou na nossa proposta, que é uma proposta onde todas as vezes que a gente consegue recuperar, a gente sai muito forte e consegue chegar em algumas situações bem interessantes. Acho que para o primeiro clássico, levando em consideração que o América é um time que já tem uma proposta assim de jogo, com a maior parte dos jogadores que são remanescentes do ano passado, então já tem alguns movimentos, algumas mecânicas ofensivas mais entrosadas, então levando em consideração tudo isso, jogamos na casa do adversário, 90% para 10% de torcedor, mas os 10% nosso fez mais zoado do que os 90% do mandante. A nossa torcida foi impressionante hoje. Quando eu entrei, eu já vi e me chamou muita atenção que a gente com 10% estava gritando e cantando mais alto do que os 90% do rival. E isso foi um combustível importante para que a gente mantivesse o espírito competitivo durante todo o jogo, pudesse também criar as nossas chances. Eu acho que o jogo foi equilibrado e o resultado para mim foi justo. A gente chega ao quarto jogo com baliza zero, sem sofrer gols, 10 pontos na competição. Saímos do clássico aqui com confiança, com autoestima alta pelo que apresentamos. E agora vamos para a sequência desses últimos 3 jogos, buscando pensar em cada jogo, fortalecer, preparar bem para cada jogo, para que a gente continue vencendo e consiga o nosso objetivo, que é estar ali entre os 2 primeiros e garantir nossa classificação direto para a semifinal da competição. Boa noite, Marcelo Chamusca, Justo Araújo, da Rádio 96 FM. Com a análise que você já fez, né, do desempenho da sua equipe, do ABC, você acredita que credencia o mais querido a um futuro clássico, quem sabe até numa final sair vitorioso contra o América? A gente já poderia ter saído vitorioso hoje, né? Porque o jogo de futebol, ele às vezes tem essa característica, né? Nem sempre quem ganha é quem tem mais a bola. Por incrível que pareça, o adversário até finalizou mais, mas nós fomos mais efetivos, nós fomos mais assertivos e nós estivemos muito mais próximos nas nossas construções de oportunidades do que o próprio América, que teve mais a bola que a gente. E essa, na verdade, é uma característica que a gente já vem demonstrando. Em alguns jogos a gente tem até um pouco mais de dificuldade. Quando o adversário baixa, a gente não consegue abrir o marcador. Quando a gente abre, você pode ver que o jogo começa a ficar muito mais direcionado para nós, por essa característica. E hoje a gente apresentou mais uma vez esse repertório, que é um repertório de um jogo mais direto, um jogo mais de transição, um jogo mais reativo, mas que
ele é muito forte, porque quando a gente sai com qualidade, sai com velocidade, e é um time muito potente nessa fase do jogo. E tem uma outra fase do jogo que a gente é muito forte também. E hoje a gente maltratou o adversário, eles sangraram ali no primeiro tempo, que é as nossas bolas paradas. Foi uma pena que, como o adversário teve mais a bola no segundo tempo, a gente não conseguiu criar mais situações de bola parada, porque a gente estava muito próximo ali de abrir o marcador nessa situação originada de bola parada, que é um momento muito forte também do ABC. Boa noite, parabéns pelo jogo. Você falou muito na semana que esse teu time gosta muito de jogar no contra-ataque, em transição. Hoje a gente viu o ABC baixando muito as linhas e saindo muito forte nos contra-ataques e também nos erros do adversário. É uma tendência daquela temporada de ter esse aspecto principal e defender muito bem e sair muito forte no contra-ataque? Então, na verdade, é uma proposta que ela está muito encaixada na característica dos nossos jogadores, né? Na formação do time. Que em algum momento a gente pode até alternar, por exemplo, hoje a gente joga com 2 atacantes de velocidade pelo lado. Em algum momento a gente pode jogar com um atacante só de velocidade e um meia fazendo um pouco mais a beirada, vindo ali mais por dentro para construir. E aí talvez a gente pode perder um pouco no aspecto de transição, no aspecto reativo, mas ganha mais posse. Então, hoje, essa proposta tem sido muito interessante e tem feito com que a gente ganhe os jogos e a gente está conseguindo equilibrar bem, porque é um time que não foi vazado ainda, o único da competição, mais uma vez baliza 0, sendo que nosso goleiro, na verdade, pegou um chute já no final do jogo, a maioria dos chutes bloqueados, muito chute para cima, uma falta que o Souza bateu de fora aqui no primeiro tempo, foram as 2 bolas que nosso goleiro pegou. Então isso é consistência defensiva e as nossas chances criadas, que eu acho que a gente poderia ter tido um acabamento um pouco melhor. Teve uma situação do Thiaguinho, umas 2 aqui com o João Diogo, que ele acelerou uma bola para o outro lado. Teve uma transição que acabou no Bruno Leite, até que foi um impedimento do Lucas, que ele poderia ter tomado uma decisão melhor também. Então a gente pecou um pouquinho nesse acabamento das transições, mas é um jogo muito forte que eu tenho certeza que dificilmente vai mudar pela nossa característica. Você falou um pouco sobre essa retomada de confiança e isso passa muito pelas peças de reposição. No banco de reservas você tem um ídolo que inclusive vem ganhando minutos, o Alisson. Hoje novamente entrou em um clássico que ele revelou que tem muito essa esperança pelo 100º gol. Fala um pouco sobre esse trabalho que vem sendo realizado com ele. A gente tem trabalhado muito com o Alisson nessa perspectiva de ser um jogador. Ele continua tendo uma importância muito grande para nós. A gente hoje começou utilizando ele um pouquinho mais na beirada, depois trouxemos o Talicinho aqui para o corredor e colocamos ele por dentro, com o Iboé fazendo a função do 10. E interessante é que depois dessa mudança, justamente em uma transição, a gente criou uma possibilidade muito clara com o Alisson dentro da área, foi a última oportunidade do jogo, que poderia ter sido o 100º gol. A bola feição dele, aquela bola caindo no pé direito, praticamente dentro da área. Aí ele tentou finalizar com rapidez, daquela chicotada para pegar de primeira bola e acabou errando a finalização. Mas é um jogador que tem se dedicado muito, tem sido muito de grupo, tem ajudado bastante no vestiário e é sempre uma opção muito boa quando no segundo tempo a gente precisa manter ali a força de ataque, manter a qualidade de finalização. Ele sempre entra, sempre nessa perspectiva, ou jogando de extremo, ou jogando de 10, em algum momento já foi falso 9 também. Então a gente está treinando ele em todas as posições, ele tem agregado demais, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto de liderança. Professor, com relação ao Igor Bahia, né, o camisa 9, o torcedor às vezes fica esperando muito do 9, né, finalizações, mais presença dentro da área. Hoje talvez ele não tenha tido... Hoje ele não teve uma grande chance, né? Uma boa oportunidade para marcar gol. E a gente já notou aqui também algumas críticas nesse sentido. Como é que o senhor avalia a atuação do Igor Bahia hoje e a função também que ele exerceu dentro do esquema que o senhor projetou para a partida? Então, vamos lá. Se a gente for falar, analisar assim nas fases do jogo, hoje ele não foi acionado dentro da área com nenhuma possibilidade de finalização. Então a gente não tem nem como cobrar do Igor Bahia
ou podia ter terminado melhor jogadas, não. A gente sabia e ele também sabia que seria um jogo onde ele teria que se dedicar muito sem a bola, pela característica do adversário, de um jogo mais propositivo. 2 zagueiros que gostam de construir, o Copete entra, eles fazem uma saída 3, sobrecarrega o setor ali, e ele entregou muito, né, sem a bola. Nas transições sustentou bem, jogou bem, fez pivô, sustentou bem. Mas, como você mesmo falou, não foi um jogo de oportunidades. Então, a gente nem pode cobrar muito do atleta nesse sentido. A característica do jogo não proporcionou a ele uma condição melhor em termos de finalizações. Não caiu uma bola ali limpa para ele, uma chance clara. Mas é um jogador que trabalha muito para a equipe, se dedica muito. E é um jogador que eu tenho certeza que a torcida, inclusive, aplaude muito mais o Igor Bahia por essa entrega, essa dedicação, essa movimentação, essa função tática que ele exerce, do que pela qualidade técnica, por grandes jogadas, que ele não é esse jogador. É um jogador de última bola, é um jogador que tem uma bola aérea boa, um jogador que faz um pivô legal e principalmente ataca muito espaço e trabalha muito sem a bola. Então, eu acho que se eu fosse dar uma nota no jogo dele sem bola, seria 10, pelo que ele fez hoje aí. E com a bola, em relação aos jogos de apoio, os desmarques de apoio, sustentar, brigar com os zagueiros, ganhar a primeira bola para proporcionar um contra-ataque na segunda. Então, é um jogo, é um trabalho sujo que às vezes o torcedor não vê, mas é muito importante para a equipe. Obrigado, professor Marcelo Chamusca. Conversando aqui com a imprensa depois do empate, né? 0-0, América e ABC, ABC e América na 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Potiguar. Marcos. Muito bem, 18